Pessoal, eu esqueci de citar no vídeo anterior duas informações importantes ou importantíssimas sobre Constantinopla. Constantinopla, ela tem economicamente duas situações. Uma situação é a presença de uma agricultura. Então, uma das fontes da riqueza de Constantinopla é uma agricultura importante, e um outro elemento sobre Constantinopla vital é que a riqueza massiva de Constantinopla está ligada ao comércio. Como eu disse no meio do vídeo, mas vou deixar, quero ressaltar muito aqui. Então, as especiarias orientais, canela, pimenta do reino, cravo, sal, açúcar. Então, Constantinopla, a riqueza dela provém dessa origem, tá? Então, um elemento essencial são as especiarias. Outra coisa ali que eu esqueci de fundamentar e de pontuar é que Justiniano deixou para a face da terra, deixou para a humanidade um riquíssimo código chamado Corpus Juris Civilis. Então, Corpus Juris Civilis ou Corpus Juris Civilis, ele é o Código de Direito Civil de Justiniano. Então, quem gostar de direito, a advocacia vai ter que se ver de frente com esse código em algum momento da vida, tá? Então, riqueza de Constantinopla, principalmente comércio, e Justiniano deixa para a face da terra um código de leis. Esse código de leis influencia o direito do mundo ocidental até os dias de hoje. Um outro elemento que eu queria pontuar com vocês, numa outra linha, é o surgimento do Islã. Então, o islamismo, ele surge principalmente com um profeta chamado Muhammad. Muhammad nasceu de família pobre, mas comerciante que era, ele acabou passando a fazer parte das caravanas de uma rica comerciante chamada Khadija. Então, observou Maomé se casa com Khadija, herda o que é dela e acaba sendo o elemento vital para a estruturação do islamismo. A palavra Islã, se for traduzido do árabe para a língua portuguesa, significa obediência total a Allah. A obediência total a Allah, obediência total a Deus. Então, Allah é o equivalente a Deus em árabe. Então, o islamismo, ele seria como se fosse uma fusão de duas religiões monoteístas anteriores a ele, ou seja, o judaísmo e o cristianismo. Então, muitos elementos do Islã derivam do judaísmo, a visão de que há um só Deus, e esse Deus, para os judeus, chama-se Yahvé. Esse nome eles nem pronunciam. E o Deus que é o Deus cristão. Então, o Deus árabe chama-se Allah. O livro principal dos islâmicos é este aqui. Esse aqui é chamado de Alcorão Sagrado. Então, o Alcorão é o livro essencial para os islâmicos, tá? Então, Maomé, ele começa a receber visões ao longo da vida em sonho de um anjo chamado Gabriel. Então, o anjo Gabriel é o sujeito, é o indivíduo, melhor dizendo, aquele que fala através de Allah para Maomé. Então, Allah fala através do anjo, melhor dizendo, para Maomé. E o anjo dita o Alcorão para Maomé. Então, o Alcorão é um livro com 140, a palavra não é versículos, tá? Mas são 140 suratas, e essas suratas,
elas acabam, de certa forma, permeando toda a vida do islâmico. Então, o principal livro do Islã é o Alcorão. Então, o Alcorão Sagrado é o livro que foi ditado a Maomé. Então, Maomé era, por incrível que pareça, Maomé era analfabeto. Só que o poder de gravar coisas na cabeça que eles têm é gigantesco. Então, nem todo o indivíduo ser analfabeto não significa que ele é incapaz, tá? Então, Maomé seria a fonte do islamismo. A fonte principal do islamismo derivaria de Maomé. Então, Maomé, no ano de 522, ele é obrigado a fugir de Meca, a cidade que ele nasce, e ir para uma cidade chamada Yatreb, que é traduzida por Medina. Então, a fuga de Maomé em 522 de Meca para Yatreb gera o que é chamado no islamismo de hégira. Então, o Islã, a hégira islâmica é o momento em que Maomé sai de Meca e vai para Medina. Então, em Medina, ele organiza exércitos, invade Meca, expulsa os coraixitas e instala um primeiro momento do islamismo. Então, o Islã é essa visão de mundo onde Alá é o único Deus e Maomé o seu principal profeta. Isso não significa que profetas cristãos e de elementos importantes para o cristianismo e para o judaísmo não são importantes para o Islã. Abraão é importante, Jesus é importante para o Islã. Então, só que para o Islã, Maomé é o último profeta, foi o enviado por Alá para converter os seres humanos. Então, no Islã, a crença em um único Deus. Só que há um problema dentro do Islã. Maomé falece em 632 da Era Comum ou 632 depois de Cristo e não deixa nenhum herdeiro direto, um filho sexo masculino. Então começa uma luta entre os islâmicos de matriz sunita. Então a Suna seria um livro de preceitos, um livro de condutas determinadas por Maomé, ditadas por Maomé. Então a Suna é o livro de preceitos jurídicos e religiosos pensados pelo profeta. Então os sunitas, eles derivam como poderia dizer, de um indivíduo chamado Abu Bakr. Abu Bakr Maomé seria genro dele, tá? Então, Abu Bakr seria um primeiro elemento importante para o sunismo. Então, o sunismo tem na Suna e em Abu Bakr os principais indutores. Uma outra versão, um outro olhar do Islã também importante são os xiitas. Então, xiitas derivam da palavra Shiit Ali. Shiit Ali são seguidores de Ali. Ali é casado com Fátima. Fátima era filha de Maomé. Então, dos problemas surgidos dessa fragmentação e principalmente por Maomé não ter deixado ou indicado um herdeiro direto, o Islã se dividiu em vários braços. Os dois, isso não significa que não há outros braços islâmicos. O braço sunita, da qual se segue a Sunna, que é um livro de preceitos, que é um livro de normas, tanto jurídicas como sociais e culturais. Então a Sunna e Abu Bakr seria o elemento fundamental para se pensar a matriz sunita. E a matriz xiita deriva da palavra Shiit Ali, ou seguidores de Ali. Então, como se Ali, genro de Maomé, casado com Fátima, fosse o principal vetor. Então, o Islã, ele
se divide em vertentes, e essas vertentes elas estão em luta até os dias atuais. Então pensou no Islã, pensa numa religião monoteísta derivada tanto do judaísmo, que é a primeira religião monoteísta do mundo, cujo Deus é Yahvé, Deus em hebraico, e o Deus que os cristãos seguem, tá? Então o islamismo ele é a fusão de duas vertentes monoteístas, uma versão de matriz judaica e uma versão de matriz cristã. Então o monoteísmo professado pelos islâmicos é derivado dessas duas vertentes. Muito obrigado.